Bom dia, pessoal, beleza? Ótimo dia aí para todos vocês. Começando mais um dia, mais uma terça-feira. Gostaria de falar hoje sobre o capítulo 2, né, dessa treta aí entre Nando Moura e Wilker Leão, a parte 2 do vídeo, porque tem algumas coisas que eu gostaria de reiterar e algumas outras coisas que eu gostaria de acrescentar a respeito disso. O Wilker Leão fez um vídeo respondendo o Nando Moura, né, falando que essa é a resposta definitiva, né, no título do vídeo ele coloca encerro por aqui, então essa é a resposta definitiva dele ao Nando Moura, e ele basicamente ele reitera os mesmos pontos, né, ele rebate algumas das colocações do Nando Moura, né, a respeito do direito, né, que não é bem assim, não é do jeito que ele está pintando, e explica o que ele está fazendo na sala de aula do ponto de vista moral e jurídico principalmente, e assim por diante. Eu gostaria de, como eu disse, reiterar algumas coisas, né? Tá muito claro que o Wilker Leão quer é like, é view, é ibope para poder se manter relevante para possivelmente no futuro se candidatar a alguma coisa. Ou mesmo que não se candidate, né? Se manter relevante no YouTube porque é mais vantajoso financeiramente. Não é isso? No YouTube, o YouTube funciona assim. Você, quanto mais views você tem, quanto mais relevância você tem, mais dinheiro você ganha. É assim que funciona o AdSense, né? O sistema de AdSense do YouTube. Então, o Wilker Leão ele é um cara, diria, oportunista, né? Ou ele é muito idiota, né, de achar que, ah, ele falou, né, eu acho que é uma missão de Deus na minha vida. Ele acha que a melhor estratégia é ele sair por aí na trincheira, soprando bolinhas de sabão, dançando no meio da, das balas perdidas ali. Ou então ele é só oportunista mesmo e tá querendo hypar em cima disso. O que eu acho mais provável, sinceramente. Eu reitero novamente que eu discordo do Nando Moura quando ele coloca o professor como se fosse uma pobre vítima inocente, o cara que, o pobrezinho que só quer dar aula dele. O professor é um tremendo de um babaca também, né? Dá pra ver. Dá pra ver que o professor é bem babaca. O Wilker Leão ele coloca com de forma assertiva, né, que o professor faz bullying com ele e faz mesmo. A gente vê aí, né, ele na sala de aula o tempo todo humilhando o Wilker Leão, né, fazendo a aula sobre ele, né, falando sobre ele o tempo todo, sem dar a oportunidade dele se defender, e humilhando ele lá na frente. O professor é um tremendo de um babaca, mas não justifica o que o Wilker Leão está fazendo, que é errado. Por que que é errado? Porque assim, vamos recapitular. Começou essa treta toda quando o Wilker Leão estava gravando. Ele já gravava e postava os vídeos, né, no YouTube. E o professor pediu para que ele desligasse a câmera. Foi aí que começou tudo. Ele se negou, aí ele falou: você não vai desligar, então eu vou embora. E saiu da sala, né? Então ele falou: beleza. Mas o que está por trás disso? Você pode falar, o professor ele estava mal intencionado, porque se ele pediu para ele desligar a câmera, automaticamente isso significa que ele estava com a intenção de doutrinar a classe e que não queria ser pego em flagrante sendo filmado doutrinando, né, ou fazendo. Só que eu digo que não é necessariamente isso, porque se você tivesse com uma câmera escondida, e que eu acho que deveria ser direito do aluno de filmar na sala de aula, e o professor chegasse e falasse: ah, a câmera escondida, é claro, sem intenção nenhuma de postar na internet, sem monetizar esse tipo de conteúdo, sem transformar em conteúdo, né? De fato, essa é a questão. Só filmar para exercer o seu direito de se proteger de uma doutrinação que pode acontecer na sala de aula.
Ou então, caso seja um professor que realmente doutrina continuamente em sala de aula, você coloca a câmera ali escondida para filmar. Ele fala, não quero que filme, mas eu vou filmar porque você está doutrinando e essa é a minha forma de me proteger dentro de sala de aula, né? Eu vou encaminhar esse vídeo aqui de você doutrinando para os seus superiores ou até para a Secretaria da Educação, né? Pro MEC, vou encaminhar para fazer uma denúncia formal, entendeu? Aí é uma coisa. Agora, você transformar isso em conteúdo monetizado, hypando em cima disso, é mau caratismo. É mau caratismo, tá? Assim, ainda se fosse uma doutrinação, né? Se fosse uma doutrinação de fato, né? Se fosse tá aqui doutrinando, tá aqui, sei lá, o professor veio com a camisa do PT fazer propaganda do socialismo em sala de aula e pedindo para votar no Boulos, pedindo para votar no Lula. Aí é uma situação, aí é uma doutrinação bem explícita. E isso tem que ser exposto. Agora, nesse caso, um professor que nem é figura pública, como o Nando Moura disse, e que em nenhum momento eu vi doutrinação ali, desculpa, cara. Em nenhum dos vídeos, eu assisti todos os vídeos daquele professor. Nenhum vídeo eu vi doutrinação. Ele fala, claro, ele fala que, ele primeiro fala que não houve, ele insinua, né? Ele não fala explicitamente, mas ele insinua que não houve escravidão branca na África, ou então que os africanos não escravizaram outros africanos e venderam para os portugueses, que na verdade isso não aconteceu. Ele insinua isso, né? Ele dá a entender isso, mas depois na outra aula, depois das contestações do Wilker Leão, ele volta atrás, né? E menciona um livro, né? Um livro que apresenta um estudo nesse sentido que mostra que isso de fato ocorreu. Então, ele tem esse ponto em que ele volta atrás, mas fora isso, tirando isso, que é uma coisa bem superficial, né, comparado ao que é uma doutrinação de fato, bem branda, né, bem rasa. Você não tem nenhuma doutrinação. Aí ele fala, porque o capitalismo, ele fala que ele culpa o capitalismo pela escravidão na África, porque ele diz que a escravidão na África abriu os precedentes para o surgimento do capitalismo. E é verdade. O comércio de escravos, ele não falou nada de errado aí. O comércio de escravos, né, entre os europeus e a África era um comércio muito lucrativo para ambas as partes. Para os europeus, porque eles traziam os africanos para trabalhar na América e, né, não tinham praticamente nenhum custo com eles, né, só precisavam manter eles vivos, ali, da água, comida, né, eram por isso que chamam escravos, né, não tinham salário, não tinham direito de porra nenhuma, então eles trabalhavam de forma escrava. E os senhores africanos, né, donos de escravos, ganhavam dinheiro com isso, né, ganhavam muito dinheiro na venda dos escravos. Então era um negócio lucrativo para ambas as partes. Isso abriu, sim, precedentes para o surgimento do capitalismo. Não tem nada... nossa, não tem nada de espantoso nisso. Todo mundo que estudou a respeito sabe disso. Não é? Então, não vejo doutrinação nenhuma aí. O fato do professor ter proibido de filmar a aula e se recusado a dar aula depois que ele se recusou a desligar a câmera, perdão, mostra, talvez, né, possivelmente, que o professor não queria dar ibope pro Wilker Leão, não queria dar hype para ele, né? Que ele já sabia que ele monetizava os vídeos, que ele expunha na internet os vídeos das aulas,
não queria ser exposto na internet e tanto que as aulas foram suspensas, né? Foram suspensas as aulas de História da África, né? O Wilker Leão postou nos, na aba comunidade dele ali do YouTube, né? Ele postou que as aulas estavam suspensas até segunda ordem, então o professor... Fala, Felipe, beleza? O professor não... Como eu disse, né? De fato não quer dar hype, né, pro cara. Não quer dar view pro cara. E o professor está certo, se é esse o caso. Assim, partindo do pressuposto de que a intenção dele não é doutrinar, que a intenção dele é simplesmente manter a ordem dentro da sala de aula. Se é essa a intenção, se essa é a verdadeira intenção do professor, ele está certo. Porque quem está perturbando a ordem ali é o Wilker Leão. Ele fala, porque a lei permite o meu direito de filmar e de expor por causa de fazer a manutenção da ordem pública. Mas é você que está fazendo é você que está destruindo a ordem pública naquele ambiente. Né? Até a menina falou lá num dos vídeos, cara, eu me sinto constrangida de você ficar filmando, isso me constrange muitas vezes de perguntar alguma coisa pro professor e você expor no seu canal como se eu tivesse sendo uma comunista, tá ligado? Colocar como se eu, no seu vídeo como se eu fosse uma esquerdista, a aluna esquerdista faz insinuação tendenciosa em sala de aula, aí põe lá. Entende? Então, eu acho muito difícil o Wilker Leão vencer um processo como esse. E eu não entendo porra nenhuma de direito, mas eu sei o básico, como eu já disse, e o básico é que a lei, a justiça, ela é pautada pela boa-fé. Ela se pauta na boa-fé. Então, se você está agindo de má fé, como é o caso do Wilker Leão, onde ele só quer hypar em cima dos vídeos, onde ele só quer farmar dinheiro em cima dos vídeos que ele está fazendo, ele vai se fuder. É o que eu acho. Porque, justamente, as ações dele não são pautadas pela boa fé. É simples assim. Então, a chance dele encontrar um juiz que entenda que ele esteja agindo de má fé é muito grande. Muito grande. Então, não tem muito mais o que dizer. Né? Se você está filmando, como eu disse, numa sala de aula e o professor te proíbe de filmar escondido ali, mesmo com você não monetizando os vídeos, mesmo você fazendo isso só para manutenção da ordem pública de fato, e ele proíbe você de fazer isso, aí ele está inibindo, né? Ele está tentando silenciar um direito seu, né? Que é de exigir que o dinheiro que é pago pelos seus impostos seja bem investido em professores de qualidade numa aula sem viés ideológico, que é o que todos nós queremos, não é isso? Mas nisso que o Wilker Leão está fazendo não tem nada de manutenção da ordem pública, não tem nada de combater a doutrinação, tem a ver com querer lacrar na internet e ganhar views em cima disso. Né? Então é isso, essa é a minha opinião a respeito de tudo isso. Essa foi a parte 2 e também eu já encerrei sobre esse assunto, né? Assim como o Wilker Leão, eu só queria, como eu já disse, ponderar algumas coisas e reiterar outras que eu já disse. Então é isso, muito obrigado a você que assistiu, valeu.